Eu preparei uns slides aqui para vocês, pessoal, para trabalhar sobre esse assunto. Como são aspectos históricos, vocês me perdoem eu não decorar todas as datas, e eu precisei fazer slides para dizer, em 31 aconteceu isso, em 36, em 42, em 43, em 48, e por aí vai. Então, eu fiz um pequeno roteiro aqui, às vezes eu poluo muito os slides, eu escrevo muito, mas a intenção foi de preparar um material para mandar para o professor Cláudio, e o professor Cláudio disponibilizar para vocês, mas realmente eu tentei fazer um pouco, construir essa evolução histórica do direito internacional dos refugiados. É claro que vocês podem interromper, fiquem à vontade, ou estamos abertos ao debate um pouco mais à frente. Professor Cláudio, eu vou apresentar a minha tela aqui para poder compartilhar os slides. E, por favor, quando estiver aparecendo... Na verdade, eu entrei pelo celular também ali para ficar acompanhando, porque senão eu dou aula só para a tela, né? Eu acho que já está todo mundo vendo aí, não é isso? Está na tela. Está na tela, né? Agora, deixa eu me clicar aqui para ver se eu vejo vocês. Pronto! Aqui está, coloquei até o cartaz do evento no início. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, pessoal, é sobre o fenômeno migratório, né? As migrações, basicamente, elas se dividem em voluntárias, forçadas, e agora nós temos agora que eu digo de alguns anos para cá, um novo conceito, que é o chamado fluxo migratório misto. O que é que acontece? As migrações voluntárias são a realidade desde a antiguidade, por assim dizer, né? Desde os tempos bíblicos, né, que se fala no Êxodo. Ou seja, o movimento migratório ele é nato do próprio ser humano. O ser humano, até porque ele tinha uma cultura nômade durante um bom tempo, até ele se fixar, até criar raiz em determinados locais. Então, nós sabemos que essas migrações voluntárias surgiram, acompanham a própria história da evolução da civilização humana, e isso é inegável. E hoje nós temos uma migração voluntária, decorrente muito do aspecto da busca do trabalho, ou da busca de uma força de trabalho. Nós temos aí dois fenômenos. Um, de pessoas que deixam seus locais de origem em busca de trabalho, e outro fenômeno é que, em alguns lugares, alguns mercados, abrem-se a receber essas pessoas, ou de maneira definitiva, ou no que se chama de migração pendular. O pessoal trabalha, por exemplo, na colheita de morangos lá no Reino Unido e depois volta para o leste europeu. É um fenômeno muito, muito comum dentro desse processo de migrações voluntárias. Só que essa migração voluntária gera o que nós chamamos de migrante econômico. Esse migrante econômico, nós temos, sim, uma proteção internacional acerca dele, temos uma convenção que o Brasil não ratificou, a Convenção Internacional de Proteção aos Trabalhadores Migrantes e Membros de sua família. Infelizmente, poucos países, principalmente os países de destino, não ratificaram, poucos ratificaram, e os que ratificaram são mais aqueles emissores, um ou outro país de trânsito, mas a grande maioria são países emissores. É uma convenção interessante, muito embora eu também tenha algumas críticas sobre ela. De qualquer forma, o viés aí é mais econômico, como eu disse, a migração voluntária. Aqui entraria também aquele indivíduo que, não sei se algum aluno aqui já migrou, ainda que temporariamente, para estudar fora do Brasil, para fazer ciências sem fronteira, ou algum intercâmbio em algum lugar, enfim. Já foi um chamado migrante voluntário, né? Como eu fui migrante voluntário lá quando estava estudando no País Basco, em Coimbra, ou lá em Bogotá. Por outro lado, nós temos as chamadas migrações forçadas, né? As migrações forçadas são aquele deslocamento que necessariamente tem alguma causa, algum motivo que obriga o indivíduo a se deslocar. Esse deslocamento ele pode ser interno, e aí nós temos os deslocados internos, ou ele pode ser um deslocamento internacional, a migração internacional, a mobilidade internacional. Por fim, e eu vou falar um pouco mais de migrações forçadas mais à frente, nós temos o chamado fluxo migratório misto, que é o que acontece agora, por exemplo, com o fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil, ou com o fluxo de africanos e o pessoal do Oriente Médio para a Europa. Eu tenho um fluxo migratório misto. Eu tenho pessoas que estão sendo forçadas em virtude do conflito armado na Síria,
ou em virtude da pobreza na África, de processo de desertificação, ou seja, de degradação ambiental, ou tenho também aquelas pessoas que não estão em situação de vulnerabilidade e estão migrando simplesmente para buscar novas oportunidades de vida. Então, há, sim, esse fluxo migratório misto. Hoje em dia é até difícil de você fazer essa clara distinção entre quando você pega um fluxo massivo, se ele é forçado ou se ele é voluntário. Por isso que a doutrina construiu esse conceito de fluxo migratório misto. Mas dentro dessas migrações forçadas, nós temos o fenômeno do refúgio, né, que é o nosso objeto de estudo aqui na nossa conversa, né, os aspectos históricos da proteção internacional dos refugiados. Então, dentro da migração forçada, nós temos o refúgio. Não que toda migração forçada esteja diretamente relacionada com o refúgio. Infelizmente, eu farei as críticas ao final, eu vou mostrar que o direito internacional ele tem déficits protetivos, alguns deslocados forçados, o direito internacional não consegue acolher, não consegue conferir uma guarida, ou seja, uma proteção robusta, né? Muito pelo contrário, há algumas lacunas em matéria de determinados grupos, de determinadas pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas, falando especificamente do refúgio, eu não poderia deixar de mencionar a questão do asilo. Se você vai ler textos em espanhol, por exemplo, se fala muito em asilo. Na Europa, de uma maneira geral, o conceito que eles utilizam não é de refúgio, mas sim de asilo. Então, aqui, pessoal, vale a pena dar uma pequena pincelada entre a diferença entre asilo e refúgio. Eu particularmente, considero asilo gênero, né, como vocês estão observando aí nos slides. E refúgio seria uma espécie do gênero asilo. E isso me leva a uma inferência, que todas as normas internacionais que falam de proteção, que tratam do asilo, de proteção ao asilado, do direito de buscar e receber asilo, etc., elas também se aplicam aos solicitantes de refúgio, aos refugiados. Então, cuidado quando vocês pegarem tratados internacionais, ou a própria Constituição brasileira, que faz referência ao asilo, vocês encarem como um gênero, e uma de suas espécies seria o refúgio, ou seja, o refúgio é sinônimo de asilo territorial. Né? Por outro lado, nós teríamos ainda o asilo político, muito comum, inclusive bem mais comum aqui na América Latina do que em outros continentes, né? Se desenvolveu melhor aqui com tratados específicos, mas seria uma conversa para uma outra aula, essa história desse asilo político. Mas todo mundo aqui viu em algum filme alguém que invadiu a embaixada, pulou o muro da embaixada e solicitou asilo político. Enfim, essa figura é diferente do refúgio que nós iremos estudar aqui, muito embora são espécies desse gênero, né? O refúgio e asilo político são espécies do gênero asilo. Então, só para ficar bem claro, esses institutos, pessoal, eles têm a mesma natureza protetiva e as normas internacionais que tratam do asilo, em regra, também se aplicam aos casos de refúgio. Professor? Pois não. Só para complementar, inclusive, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos entende como um só, né? Sim. A Corte e a Comissão, né, eles utilizam como sinônimo, né? Isso. Do mesmo posicionamento que eu estou seguindo, analisando a opinião consultiva 25 da Corte Interamericana. Isso, mas o detalhe é que nós ainda temos uma, como que eu diria, uma doutrina no Brasil que faz uma divisão muito clara, né? Que tenta fazer uma divisão muito clara entre isso, principalmente nos manuais, né? Não sei se o senhor percebe isso. Sim, desde mais ou menos, acho que 2011, nós já temos bons trabalhos que consagram essa, mesmo antes do sistema interamericano fazer isso, nós já tínhamos alguns estudos. O professor André de Carvalho Ramos, por exemplo, tem um artigo que ele só se dedica só a abordar a diferença entre asilo e refúgio, e ele considera que esse refúgio é um asilo territorial, seriam sinônimos no sistema interamericano, porém fazendo a diferença com o asilo político. E há uma outra vertente que considera tudo como absolutamente sinônimo, que o asilo político também seria uma espécie de refúgio. Eu, por exemplo, não comungo desse pensamento. Eu consigo fazer a diferença, por quê? Porque há tratados específicos para o asilo político, que fazem menção somente ao asilo político. Então, há um sistema internacional, principalmente aqui na América Latina, que se presta só à proteção daqueles solicitantes de asilo político. Então, eu faço essa distinção.
quando falamos sobre o surgimento do direito internacional dos refugiados, pessoal, nós vamos procurar lá, se você pesquisar já desde a Idade Média, você já encontra essa figura, alguns textos com a expressão refugiado. Só que o refugiado lá da Idade Média não é o refugiado, o conceito que nós temos na modernidade. Por quê? Porque aquele refugiado era um criminoso que buscava refúgio normalmente em um templo religioso. Ele estava sendo perseguido pelo fato de ele ter praticado um crime, e ele buscava refúgio em uma igreja, em uma catedral. Vocês já viram isso em seriados, em filmes, e por aí vai. Não é bem assim que se molda o conceito de refugiados na atualidade, né? Vou mostrar isso aqui para vocês. Então, antes do século XX, não se falava numa proteção jurídica internacional para os migrantes, né? Era algo muito incipiente. Você tinha uma ou outra norma, como eu disse, de aspecto religioso, ou no âmbito interno dos estados, trazendo um pequeno detalhe, uma pequena minúcia de proteção aos migrantes, mas não se era a regra, ainda mais no direito internacional, né? Aí depois passou a surgir um conjunto de normas internacionais, supranacionais e estatais. E aqui, professor Cláudio, eu diferencio bem as normas internacionais e supraestatais, né, para os alunos ficarem atentos. E quando eu falo de direito supranacional, é aquele direito da integração, como o direito da União Europeia, o direito da Comunidade Andina, e por aí vai. Então, cuidado para não confundir esses conceitos de direito internacional e de direito supranacional, muito embora eles estejam conectados, sejam um desenvolvimento do outro, mas eu posso trazer o sistema europeu de concessão de asilo, que regra o asilo como normas supranacionais, né? Que lá eles falam abertamente em asilo e não em refúgio. E aí surgiu desse conjunto de normas uma discussão se esse direito internacional dos refugiados teria autonomia, se seria uma disciplina autônoma, ou se seria parte do direito internacional dos direitos humanos. Como eu já percebi aí, o professor Cláudio pode me corrigir, me parece que aí em Londrina, na Estadual de Londrina, não há uma disciplina autônoma de direito internacional dos refugiados, ou mesmo uma disciplina chamada direito migratório, que eu estou até vendo a possibilidade da sua criação aqui no nosso departamento de direito privado na UFRN. Direito migratório que englobaria esse direito internacional dos refugiados. A doutrina, pessoal, majoritariamente não confere essa autonomia, diz que o direito internacional dos refugiados integra o direito internacional dos direitos humanos. Eu teria aí um direito internacional dos direitos humanos em sentido amplo, que teria como suas partes o direito internacional dos refugiados, o direito internacional humanitário e o direito internacional em sentido estrito, na visão do professor Cansado Trindade, que foi o primeiro texto, pelo menos aqui no Brasil, sobre esse assunto. Então, na verdade, o posicionamento que a doutrina mais traz é esse posicionamento integracionista, que diz que o direito internacional dos refugiados é, sim, uma vertente desse direito internacional dos direitos humanos em sentido amplo. Vamos lá. Falando agora especificamente sobre a formação do Instituto do Refúgio. Então, eu já pulei aí essa parte da Antiguidade, da Idade Média, né? Eu vou chegar aqui, basicamente, no século XX, né? No âmbito da Liga das Nações. Foi o primeiro momento em que se começou, no âmbito internacional, a se falar numa proteção dos refugiados, né? Aqui nos slides, vocês estão observando que o primeiro grande passo foi a criação do Alto Comissariado para Refugiados Russos em 1921, né, cujo primeiro representante foi o norueguês, eu não vou nem me arriscar a pronunciar esse primeiro nome dele, mas Nansen, né, fica mais fácil, foi o primeiro Alto Comissariado para Refugiados Russos, né, e teve um papel importantíssimo. Mas olha o próprio detalhe do nome, para refugiados russos. Então, eu tinha uma super limitação geográfica, né, só para aquelas pessoas que eram vítimas de perseguição lá decorrentes da mudança de governo na Rússia. Então, a competência dele era limitada para apoiar e para proteger somente as vítimas do conflito lá na Rússia. Mas isso não quer dizer que não teve um grande impacto do ponto de vista de ter sido o start, o estopim de uma proteção internacional dos refugiados. E a doutrina aponta que um dos grandes méritos de Nansen foi justamente a criação de um documento específico,
né, para a identificação dos refugiados, que ele ficou denominado de passaporte Nansen, né, recebeu o próprio nome desse representante do Alto Comissariado. Então, vejam que interessante, o passaporte é um documento que ele é emitido pelos estados. E aqui, não, esse passaporte era emitido por esse Alto Comissariado para os refugiados russos, né, para identificar essas pessoas e para que eles conseguissem entrar em outros países com esse documento. Então, a doutrina aponta que o nascimento do direito internacional dos refugiados remete justamente à criação do passaporte Nansen, daí o seu grande impacto, como eu vinha dizendo, no direito internacional dos refugiados. Ainda na década de 20, em virtude da eclosão de outros conflitos, a competência do citado órgão foi alargada para amparar também armênios, gregos, turcos, búlgaros, montenegrinos, faltou uma vírgula ali, assírios e assírios caldeus. Observem que aí eu tenho uma ampliação, um desenvolvimento, claro, ainda numa fase embrionária, mas já um desenvolvimento do direito internacional dos refugiados. Mais de uma década depois, pessoal, em 1931, essa falida, a Liga das Nações, todo mundo já imagina que muitos já viram direito internacional, mas os que não, talvez tenham estudado em história. A Liga das Nações foi criada antes da ONU e, infelizmente, não teve muito sucesso. Mas a Liga das Nações criou o Escritório Internacional Nansen para refugiados, né, com essa missão de promover o apoio humanitário aos refugiados. O grande mérito desse escritório foi ter feito uma convenção, professor Cláudio e demais colegas, a convenção de 1933. Não era uma convenção global, era uma convenção que tratava sobre refúgio, considerada como o primeiro instrumento, primeiro marco legal em matéria de direito internacional dos direitos humanos, primeiro instrumento positivado. Vejam que é anterior à Declaração Universal, 1933, mas eram poucos países que faziam parte. Eu vou pedir licença aqui, porque ela está aberta no meu computador. Vocês vão ver que é datilografada e foi escaneada. A gente que gosta de pesquisar sai correndo atrás, né, dos textos. Então, aqui, ó, em Genebra, aqui, 28 de outubro de 1933, relativa ao Estatuto Internacional dos Refugiados, um documento bem interessante. Eu não achei o texto em português, não quer dizer que não exista, mas esse é o texto original. Né? Vocês vão observar que o rei da Bélgica, o rei dos búlgaros, a majestade do Egito, o presidente da República Francesa e o rei o francês não está enferrujado, mas o rei da Noruega, né, pactuaram, celebraram, ratificaram esse tratado internacional para a proteção dos refugiados. Então, um instrumento bem interessante dentro desse processo, desses aspectos históricos da proteção internacional dos refugiados. Em 1936, eis que surgiu o Alto Comissariado para os Refugiados Judeus, né, principalmente para proteger os judeus provenientes da Alemanha. Aí, 36, né, nós já tínhamos a Primeira Guerra Mundial encerrada, já estávamos num período de intensa discriminação e perseguição, começando lá na Alemanha, e em 1938 já na Áustria. Então, em 1938, a Liga das Nações determinou o encerramento desse Alto Comissariado para os Refugiados Judeus e do próprio escritório Nansen, né, fechou esses dois escritórios e substituiu pelo Alto Comissariado da Liga das Nações para Refugiados. Eu sei que os nomes são muito próximos, pessoal, mas vejam aí, primeiro só dos russos, depois o escritório Nansen, depois nós tivemos só para os judeus, refugiados judeus, e agora nós temos o Alto Comissariado da Liga das Nações para Refugiados, com sede em Londres. Né? Claro, é evidente que esse Alto Comissariado, como era um órgão da própria Liga das Nações, com a queda talvez não tenha sido a palavra mais feliz, com o encerramento das atividades da Liga das Nações, né, com sua extinção em 1946, esse órgão, esse Alto Comissariado também encerrou as suas atividades. Em 1930... Pois não, professor? Com não atingimento dos objetivos para os quais ela foi criada. Infelizmente, não teve muito sucesso, não, porque a função de promover a paz, aí veio a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Liga das Nações queria promover a paz, e o que aconteceu foi a Segunda Guerra. Realmente, ela não atuou muito bem.
mas também pelo grande ideal soberanista, enfim, pelas limitações da época, pela mentalidade conservadora, N fatores. Em 1938, nós tivemos a criação de um comitê intergovernamental para refugiados. Observe que aqui tem esse caráter intergovernamental, não é algo de atuação no âmbito global, longe disso. Alguns países se juntaram lá na Conferência de Evian e resolveram criar esse comitê intergovernamental. Em 1943, a coisa também andou um pouco mais, por causa da Segunda Guerra. O que antes pensava, não, são só alguns grupos russos, judeus, são poucas pessoas, não é um tema que desperte o interesse da sociedade internacional. Finalmente, em 1943, a coisa ganhou uma maior proteção, uma maior intensidade com o conflito que estava sendo acirrado da Segunda Guerra Mundial. E aí o número de refugiados estava cada dia maior. Não preciso nem dizer a vocês dos males, das agruras da Segunda Guerra Mundial. Foi aí que Roosevelt, né, o Franklin Delano Roosevelt, né, enquanto presidente dos Estados Unidos, convocou uma conferência sobre a situação dos refugiados que ocorreu em Bermudas, né, e expandiu os poderes desse comitê intergovernamental, né, os Estados Unidos passou a atuar um pouco mais, que passou a atuar não só para proteger refugiados espanhóis, né, vítimas da guerra, assumindo as funções que antes pertenciam ao Comissariado da Liga das Nações para Refugiados. Então, o vazio tentou-se preencher, mas sempre, lembre-se, sempre limitando ao âmbito europeu. Observem que até agora eu só falei de russos, né, de judeus lá da Alemanha, de espanhóis, então a coisa era muito restrita às vítimas, aos perseguidos lá do conflito armado na Europa. Então, em 1943, alguns países cientes de que os refugiados tornaram-se um problema grave da responsabilidade internacional, criaram um organismo intergovernamental chamado de Administração das Nações Unidas para Auxílio e Restabelecimento, que atuou até 47. Observe que nesse passo a passo, pessoal, da evolução histórica, eu costumo até dizer que nem sempre foi uma evolução. Às vezes o gráfico sobe, às vezes ele desce, não foi linear, esse gráfico não vai sempre subindo, não, viu, pessoal? Alguns aqui foram criados só de maneira política, mas a atuação foi realmente muito, muito incipiente. Felizmente, nós tivemos a criação da ONU, que vocês conhecem, né, da Organização das Nações Unidas, que logo em 1946 aprovou 2 resoluções sobre a temática dos refugiados. A primeira trazia as bases de atuação do mencionado organismo para os refugiados, um organismo que fosse atuar só em prol dos refugiados, e depois uma organização internacional e a segunda que tratava acerca da organização em si, a Organização Internacional para os Refugiados, a OIR. Observe que antes do Acnur, eu tinha a Organização Internacional para Refugiados, né? Alguns autores mencionam isso aí. Em 1947, esse Comitê Internacional Intergovernamental ele foi extinto, né? E a proteção aos refugiados ficou com a Comissão Provisória, que iria preparar essa Organização Internacional para os Refugiados. Então, essa organização, aqui em linhas bem gerais, até para que nós tenhamos tempo para as perguntas, ela foi sediada em Genebra, na Suíça, e ela foi a primeira grande agência internacional criada pela ONU. Né? A finalidade era administrar a situação de milhares de deslocados que foram vítimas da Segunda Guerra Mundial. Deslocados esses que alguns vieram, inclusive, para o Brasil e para outros países da América Latina. Em 1950, a OI é finalmente extinta e substituída pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, nasce finalmente o Acnur. Então, observem aí que desde a década de 20, do início dos anos 20 até os anos 50, 30 anos, né, nós tivemos aí conflitos armados, tensão mundial, deslocamento forçado de pessoas, e tivemos muita política envolvida e algumas iniciativas interessantes, até que se criou finalmente o Acnur no início da década de 50. Então, que fique bem claro que o Acnur não é uma organização internacional, tá, pessoal? O Acnur, ele nasceu, vejam como é interessante, ele nasceu com mandato inicialmente limitado de 3 anos.
né, e atuação, achou-se que os efeitos da Segunda Guerra só iam perdurar por 3 anos, nós sentimos os efeitos até hoje. Entretanto, como se percebe, tornou-se, sim, permanente uma agência da ONU, né, ligada à Assembleia Geral das Nações Unidas e ao Conselho Econômico e Social, com caráter permanente. E outra, o Acnur, apesar de quando Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ele não atua só em prol dos refugiados, muito pelo déficit protetivo de outros grupos vulneráveis. Então, para além dos refugiados, ele atua com aquelas vítimas de conflitos armados, que muitas vezes não se enquadram na definição de refugiados, apátrida, nem toda apátrida é refugiado, retornados e até mesmo de pessoas deslocadas internamente. Nós não temos uma convenção internacional que fala dos deslocados internos, né? Nós temos soft law, nós temos uma declaração, mas o Acnur também presta seus serviços aos deslocados internos. Nós temos aqui um exemplo na América Latina, a Colômbia, com um número muito grande de deslocados internos, em virtude do conflito lá do governo com as Farc, né? Muito embora a sede seja em Genebra, o Acnur tem uma rede de vários escritórios continentais, regionais, sub-regionais e até mesmo nacionais, né? No caso aqui do Brasil, fica lá em Brasília, no âmbito regional, se não me falha a memória, fica em Buenos Aires, para tentar descentralizar a sua atuação, a prestação do seu relevantíssimo serviço. Então, o Acnur, ele atua basicamente com 3 soluções duradouras, né? É interessante mencionar. O repatriamento voluntário, até porque leva-se em consideração que o refúgio é uma situação temporária, né? E ele deve cessar o mais rápido possível, quando possível. O reassentamento, o Brasil, por exemplo, tem experiência com o reassentamento. E, por fim, a integração local, né? Que aí o papel de toda a sociedade, das universidades, por exemplo, né? Da academia que discute, que debate os assuntos, ou que ajuda a promover essa integração local, como aqui no Rio Grande do Norte nós temos um comitê intersetorial de atenção aos refugiados, apátridas e imigrantes, que inclusive eu faço parte representando a UFRN, que atua, dentre outras coisas, na busca de facilitar a integração local dos migrantes, dos refugiados, apátridas e imigrantes, desde que estejam em situação de vulnerabilidade. É importante mencionar que o Acnur ele não detém o monopólio sobre a supervisão do direito internacional dos refugiados. Por quê? Porque o sujeito primário, aquele que tem que promover uma proteção do indivíduo que esteja em situação de vulnerabilidade, como é o caso dos refugiados, é o Estado, pessoal. O Estado é que é o paladino dos direitos humanos, e ele atua muitas vezes com, claro, o incentivo, com as orientações, né, os serviços prestados pelo Acnur. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, nós estamos passando, vez por outra, por capacitações com o pessoal do Acnur, né, eles sempre estão dialogando conosco, porque aqui nós, com certeza, não tanto quanto em Londrina. Londrina deve ter bem mais migrantes do que aqui em Natal, migrante vulnerável. Mas nós temos já um fluxo de venezuelanos aqui, viu, Cláudio? Nós temos mais de 140 venezuelanos, a grande maioria da etnia Warao, ou seja, de origem indígena, que está aqui em Natal. Então, o fluxo migratório venezuelano já chegou nas terras potiguares, e não só em Natal. Natal, Mossoró, que é a nossa segunda maior cidade, Parnamirim, que é aqui na região metropolitana, Caicó, que é uma cidade do interior, que foi pioneira em receber os venezuelanos dentro da operação acolhida, né, do governo federal. Então, nós temos, sim, esse fluxo também para o Rio Grande do Norte, daí seria extremamente pertinente estudarmos o assunto por aqui. Só para complementar o que você está dizendo, até para você saber, Londrina em si, nós temos uma cidade com mais ou menos, a nossa cidade tem mais ou menos 600 mil habitantes. Né? Nós somos a segunda maior do Paraná e, se não me engano, a quarta do sul do Brasil, que nós perdemos o 3º lugar para Joinville. Mas nessa quantidade de pessoas, né, o tamanho da nossa cidade, nós temos poucos refugiados ou migrantes aqui. Né? A maioria que está na região de Londrina, e são principalmente haitianos e bengaleses. Bengaleses? Né? Por quê os bengaleses? Porque a nossa região, nós temos frigorífico aqui na região, e eles vêm para fazer o corte halal. Sim.
aquele corte específico que os governos muçulmanos, né, de tradição islâmica, eles exigem. Então, eles vêm para trabalhar no corte halal. Né? Os haitianos são vários, né, aqui na região, e os venezuelanos estão chegando. A primeira entrada no Paraná, se não me engano, foi em Goiuerê, que é uma cidade aqui próxima, que foi feito eu não lembro o nome da organização que trabalha com refugiados, e eles especificamente abriram lá em Goiuerê, né, a acolhida dos refugiados. Foram 30, 60 pessoas para Goiuerê, né? Mas nós temos uma tradição muito grande de entrada de imigrantes no Paraná. O Paraná tem a maior comunidade islâmica do Brasil, né, que fica em Foz do Iguaçu. Né? Nós temos a segunda maior colônia de japoneses, que está aqui, Londrina, Maringá, né, está instalada no Paraná. Então, a colonização do Paraná foi uma colonização feita por imigrantes. Londrina, por exemplo, eu até falo, conto para os alunos em sala de aula, final da década de 30, tem um jornal daqui, o jornal que tinha na época em Londrina falava quem eram os donos de terras aqui, né? E aí mostra lá mais de 30 nacionalidades. Então, Londrina foi fundada, né? Londrina, o nome, para você ter uma ideia, ela se refere à pequena Londres. Tudo a ver com Londres aqui, né? Quem mora aqui fala, né? Tudo a ver com Londres. Tem nada a ver, mas por que homenagem? Porque quem veio para cá e comprou a terra e loteou foram os ingleses. Né? Então, essa é um pouco da história nossa aqui com a imigração, mas nós temos aqui sim. Né? Muito bem. Os haitianos, abrindo só um parênteses nos aspectos históricos, os haitianos, né, que o Judiciário, a Justiça Federal, não reconheceu a condição de refugiados. Né? Depois eu posso até falar um pouquinho mais na parte das críticas que trarei ao final. E detalhe, já que você falou dos haitianos, dá para sair a decisão do CONARE que os bengaleses também não vão ser reconhecidos como refugiados. Pois é uma política muito seletiva. Reconheço para os venezuelanos que passam fome, mas não reconheço para o pessoal do Mali, do Sudão do Sul, para os bengaleses, senegaleses, que também passam por uma situação de dificuldade muito grande. Enfim, difícil, como eu disse, é esse caráter seletivo, né? Muita influência política na hora de decidir quem você vai reconhecer como refugiado ou não. Bom, eu vou projetar novamente para voltar aqui. Aqui. Então, pessoal, depois, com a criação do Acnu, né, e com o próprio advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lembrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e não dos direitos do homem, não excluam as mulheres, né, dos direitos humanos. Então, em 1951, né, tivemos uma conferência de plenipotenciários sobre o Estatuto dos Refugiados e dos Apátridas, que foi aprovada a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados. É interessante que nessa conferência discutia-se para criar um instrumento só, uma convenção só para tratar sobre refugiados e apátridas. Mas aí viu-se, do ponto de vista político, né, das relações internacionais, aí já foge um pouquinho do direito, que seria mais difícil aprovar se os dois temas, esses dois grupos estivessem em um único instrumento. E aí resolveram separar, e tivemos o advento, finalmente, da Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados, depois tivemos a dos apátridas. Então, trata-se do primeiro instrumento internacional que abordou a condição genérica dos refugiados. Genérica por quê? Porque os demais faziam referência a determinados grupos de refugiados, tá? bem extremamente restrito. Aqui não, aqui já foi um pouco mais genérica e foi o primeiro instrumento jurídico a intervir de modo direto na soberania dos estados em relação ao ingresso, ao direito de acolhida, né, ao direito de ingresso, de que fala o professor Luiz Renato Vedovato, né, um excelente livro, a tese de doutorado dele, sobre direito de ingresso dos estrangeiros, que hoje nós chamamos, com a nova lei de imigração, de imigrantes. Seria o único texto convencional de alcance global e em vigor que define o que vem a ser um refugiado. Nessa definição, observem essa definição, ela tem 5 elementos. O primeiro elemento é que o indivíduo ele deve ter sido vítima, ou pelo menos o temor
bem fundado temor de perseguição. O indivíduo tem que se encontrar fora de seu país de origem. Então, um brasileiro, eu não quero nem discutir se eu poderia ser um perseguido politicamente por causa dos meus posicionamentos. Mas, aqui no Brasil, eu não poderia solicitar refúgio. Você tem que estar necessariamente em outro país. E olha que interessante, aqui diz, se encontre fora de seu país de origem ou de habitual residência. Por quê? Porque um apátrida, ele pode estar num país que não seja o dele de origem, seria o de sua habitual residência, e ele ser perseguido. Daí ele poder pedir refúgio em um terceiro, em um outro país. Essa perseguição, ela tem que ser motivada por raça, religião, nacionalidade, opinião política ou grupo social. Daqui o mais interessante é esse conceito de grupo social, que permite uma interpretação que você possa colocar cada vez mais pessoas em situação de vulnerabilidade, como eu irei trazer mais à frente. A necessidade de proteção, né, necessariamente, se você já tem, por exemplo, uma proteção diplomática muito robusta, é porque você tem dupla cidadania, etc., você não vai precisar do refúgio. E, além disso, o merecimento desta proteção, que há alguns casos em que o Estatuto coloca que você não vai fazer jus ao refúgio. Por exemplo, se você está sendo perseguido porque você é um criminoso. Né? Nós temos o caso Batista aqui no Brasil, né, que o CONARE não reconheceu a condição de refugiado, ele recorreu, o Ministério da Justiça reconheceu a condição de refugiado, foi parar no Supremo, e nós vimos toda aquela polêmica, extradita, não extradita, e depois, quando mudou de governo, ele foi extraditado, porque a acusação é que ele praticou crime comum, que não foi um crime político. Vejam que a convenção superou essa questão de que somente o Estado pode ser perseguidor, né? Outros grupos não estatais, como beligerantes, insurgentes, grupos terroristas, o marido, está aqui, Cláudio, o Islene é uma mestranda aqui do PPGD da UFRN, pesquisa sobre as mulheres migrantes em situação de vulnerabilidade, e o próprio marido pode ser o perseguidor, né? Infelizmente, dentro dessa situação de violência doméstica, que é, não vou dizer que é regra, mas que acontece com larga frequência em muitos países, inclusive em países europeus, né? Está aí a Rússia, que não me deixa mentir. Nós temos, inclusive, o caso das dinamarquesas que vieram para o Brasil e solicitaram refúgio, alegando essa questão da violência doméstica. Por mais que o Estado não seja o perseguidor, mas se ele tolerar a perseguição, já se encaixa como motivo superveniente. Essa convenção, ela também estabeleceu 2 critérios bastante restritivos. O primeiro foi a chamada cláusula temporal. A convenção somente seria aplicável aos fluxos de refugiados anteriores à sua entrada em vigor, visando única e exclusivamente proteger as vítimas de perseguição dos grandes conflitos armados, ali no caso, como o último, a Segunda Guerra Mundial. O segundo limite foi o limite geográfico, a aplicação da convenção somente para os refugiados provenientes dos países europeus. Claro que aqui tem uma questão política muito forte na hora de negociar o tratado. Felizmente, em 1967, né, após, vocês observam aqui, de quase 2 décadas, né, nós tivemos o protocolo adicional à Convenção sobre Refugiados, em 1967, que aboliu esses limites, tanto o limite temporal como o limite geográfico. Né? Muito embora a nossa conversa seja só sobre os aspectos históricos, mas vale destacar que o Brasil ratificou não só o Estatuto, mas também o protocolo, né? E é indiscutível que o refúgio, como eu já tinha até antecipado, ele tem uma natureza temporária. Enquanto subsistirem os motivos, o indivíduo vai fazer jus à proteção na condição de refugiado. Lembrando, pessoal, que é reconhecimento da condição de refugiado, ou seja, o CONARE, no caso brasileiro, ele reconhece uma situação pré-existente. Não é um ato declaratório, não um ato constitutivo. Isso é interessante aí para fazer um bate-bola entre direito internacional, no caso aqui especificamente direito internacional dos refugiados, e direito administrativo. Por quê? Porque além de ser um ato declaratório, é também um ato vinculado. Se o indivíduo ele preenche os requisitos legais, o Estado tem que reconhecer a condição de refugiado. Eu, pelo menos, defendo isso com unhas e dentes, sob pena de ser possível a judicialização do refúgio, de alguém buscar o Poder Judiciário para ter essa condição de refugiado reconhecida. E
e não o judiciário também não reconhecendo, e esgotados os recursos internos, satisfeitos outros requisitos processuais, de se buscar, no caso brasileiro, o sistema interamericano para discutir se está ou não havendo violação do direito humano a solicitar refúgio. Proibição de devolução, a devolução e a expulsão a um país onde o indivíduo possa continuar sofrendo perseguição, também um dos pontos mais importantes desse estatuto, é o chamado princípio do non-refoulement, ou não rechaço em português, ou non-devolution em espanhol, né, que adquiriu esse status de norma de jus cogens, ou seja, de norma imperativa e inderrogável do direito internacional. Portanto, não poderia vir hoje um novo tratado e extinguir esse princípio, revogar o tratado, alterar, ou mesmo a legislação doméstica que viola o princípio do non-refoulement, vai ser claramente inconvencional. Como as portarias do governo federal, professor Cláudio, que fecharam as fronteiras, inclusive para a solicitação de refúgio, para os solicitantes de refúgio, né? Essas portarias violam o direito humano a solicitar refúgio e são claros instrumentos da prática de devolução em caliente, então, que merece ser combatida, porque são violações ao princípio do non-refoulement e ao direito de solicitar refúgio. Então, é o Estado brasileiro indo na contramão do que deveria. Voltando aqui para os aspectos históricos do âmbito internacional, a Convenção ela não criou nenhum órgão específico para interpretar e controlar, não criou um tribunal, por exemplo, porque cada Estado tem essa possibilidade. Só corremos o risco aí da chamada interpretação nacionalista, de que fala o professor André de Carvalho Ramos. Porém, vocês têm que lembrar do que eu falei aqui. O Estado é quem é o sujeito originário na proteção dos refugiados. Então, o direito internacional dos refugiados, pessoal, ele traz um patamar mínimo de proteção. E o Estado ele tem que proteger dali para frente. Como é o caso da nossa lei de refúgio, da nossa lei de imigração, que aperfeiçoaram o que estava disposto no Estatuto dos Refugiados. É o contrário, por exemplo, do decreto que regulamenta a lei de imigração, que permite a prisão de um imigrante, o retorno à crimigração, ou das portarias do governo federal aí, que também andam com esse, namorando, não, casando com esse retorno à crimigração. Por fim, nós tivemos, como eu já disse, o protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 67, que suprimiu os limites temporais e geográficos. Avançando um pouco mais, pessoal, nós temos essa convenção do Estatuto dos Refugiados, junto com o seu protocolo, formam o que a doutrina chama de Magna Carta, né? Todo mundo lembra de João Sem Terra, quando fala em Magna Carta, do direito internacional dos refugiados, né? São os principais instrumentos que falam do direito internacional dos refugiados. Eu tenho minhas reservas a dizer que isso é uma Magna Carta, por quê? Porque eu tenho proteção aos refugiados em inúmeros outros instrumentos de proteção aos direitos humanos, no âmbito internacional. Então, não daria, você tem que analisar esses textos e pegar, porque há, sim, dispositivos neles que tratam dessa proteção. Mas, como ficamos aqui nos aspectos históricos, eu vou me deter por aqui. O professor Cláudio, controla o tempo aí, viu? Bom, eu acho que no âmbito internacional, basicamente, era isso. Depois, só algumas luzes sobre o processo do que eu chamei de processo de regionalização das normas sobre refúgio. Em 1969, nós tivemos a Convenção sobre os aspectos específicos dos refugiados da África, né, do que outrora era denominada de Organização para a Unidade Africana, né, hoje União Africana. E o grande mérito dessa convenção, que o Brasil não vai poder ratificar nunca, porque ela é limitada só aos países da União Africana, é que ela amplia o conceito de refugiado. Ela traz que é possível reconhecimento da condição de refugiado para os indivíduos que são vítimas de grave situação de grave e generalizada violação aos direitos humanos. Então, vejam o quanto essa convenção avançou em relação àqueles 5 motivos básicos lá do Estatuto dos Refugiados. E outro fato interessante é que não se exige o fundado receio de perseguição, nesse caso aqui. Então, esse foi o fundamento, por exemplo, porque nós também temos isso na Declaração de Cartagena, vou falar já, para o CONARE reconhecer a condição de refugiado para os venezuelanos, finalmente reconhecer. Eu tenho um artigo, professor Cláudio, publicado, se não me falha a memória, em 2008, em que eu já defendia
e sofria críticas por isso. Como é que pode? Você está defendendo que os venezuelanos sejam reconhecidos como refugiados? Sim, com base na situação de grave e generalizada violação aos direitos humanos que ocorre na Venezuela, reconhecida pelo governo brasileiro. No governo Temer, nós temos um decreto reconhecendo essa situação, então teria que reconhecer, sim, com base no inciso 3º lá do artigo 1º da Lei de Refúgio. Interessante, professor, o senhor falar isso, porque na maioria das vezes a gente acha que Cartagena foi algo inédito, né? Quando ele trouxe a previsão de grave e generalizada violação dos direitos humanos. E tem a convenção da Unidade Africana, né? Que primeiro falou isso, né? Para você ver, a África foi o berço da humanidade, né? Também foi o berço desse conceito ampliado, da definição ampliada. E é o que mais sofre com as migrações hoje, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Por exemplo, o Joyce aqui está pesquisando comigo sobre o fluxo migratório de senegaleses para o Brasil, né? O mar, o Oceano Atlântico, o Atlântico Sul é a fronteira que eles têm que atravessar muitas vezes. E a dificuldade é enorme, porque para chegar no Brasil, eles muitas vezes vão parar no Equador, do Equador, aí entra pela Amazônia, né? Não necessariamente pelo Amazonas, mas pela Amazônia, e vai descendo até chegar no sul do país. Ou seja, é um caminho, é uma saga, né? É um caminho bastante árduo, dificultoso e caro, porque muitos são vítimas de tráfico, de contrabando, melhor dizendo, de imigrantes. Eles fazem uso de coiotes, pagando em dólar. Enfim, é uma situação bastante preocupante. Aí, aqui em Natal, nós temos alguns africanos, né? Temos um caso, inclusive, interessante. Vejam 2 minutos para esse parênteses. O caso Andrimana, eu tenho um artigo publicado, pessoal. Depois eu vou mostrar um link onde vocês podem encontrar esses meus textos, vai que alguém tem interesse. Mas o caso Andrimana, professor Cláudio, ele saiu... Ele, inclusive, hoje faz parte do Comitê de Atenção aos Refugiados, Apátridas e Imigrantes comigo. Mas ele saiu do Burundi, porque Burundi não reconheceu mais como nacional. E ele foi para a África do Sul, da África do Sul ele veio num navio cargueiro aqui para o Brasil, do Brasil tentou ir para Portugal, chegou em Portugal, foi deportado para o Brasil, chegou no Brasil, pediu o reconhecimento da condição de refugiado, foi negado, pediu o visto permanente, foi negado, e aí ele não tinha identidade, não tinha CPF, não tinha carteira de trabalho, não era refugiado, nem tinha visto. Aqui no Brasil ele era uma coisa, literalmente, foi a coisificação, porque aí ele procurou a OAB, aqui do Rio Grande do Norte, que junto com o Núcleo de Prática Jurídica da UFRN, ingressaram com a ação, e foi a primeira vez no Brasil que se reconheceu a condição de apátrida, judicialmente. Hoje, desembargador, outrora juiz Edilson Nobre, deu uma decisão dizendo, não, ele é apátrida, eu reconheço que ele é apátrida e emita-se os documentos, vamos fazer, que ele faça jus a todos os direitos que estão no Estatuto dos Apátridas, que lhes são inerentes. É uma decisão bem emblemática, foi a decisão que me motivou a escrever a tese de doutorado. Foi dessa decisão, o professor Edilson foi meu professor no mestrado, e aí eu disse, não, isso aqui merece um estudo mais aprofundado, porque é um caso pioneiro no Brasil, e eu passei a me dedicar a investigar sobre o assunto. Mas eu quero só deixar claro que a AGU recorreu da decisão, porque é um absurdo reconhecer a condição de apátrida de um ser humano. Pode quebrar a economia brasileira, afinal é um ser humano sendo reconhecido como apátrida. E aí o TRF da 5ª Região confirmou a decisão. Aí a AGU achou pouco, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, porque afinal sai barato movimentar toda a máquina processual brasileira para fazer com que alguém volte a ser uma coisa. E aí o STJ manteve a decisão, a AGU achou pouco, recorreu ao STF. E aí, finalmente, o STF, por questões processuais, a decisão saiu agora, há poucos dias, e a Andrimana finalmente vai ter a vida sossegada do seu reconhecimento da condição de apátrida. Mas aqui, Cláudio, nordestino gosta muito de forró, né? E tem um forrozinho que a gente gosta muito, se chama Saga do Vaqueiro, meu amigo. Essa daí foi a saga do desenraizado, do imigrante sofredor mesmo, viu? Porque ele tem esse reconhecimento. Se não me engano, tem uma concessão, um pedido, uma solicitação que tem a ver com o Natal. Eu me lembro do caso de um africano, eu não vou lembrar de qual nacionalidade que ele era, e que o navio, ele foi descoberto como que fala? Clandestino. Clandestino no navio, e na costa, na costa do Rio Grande do Norte, ele foi jogado ao mar.
Não tem essa história? Tem, infelizmente. E tem uma convenção lá no Direito Internacional do Mar, né? Tem a convenção que fala sobre específica para salvamento, dizendo que isso não pode acontecer. Ele foi recolhido, né, por pescadores, né, de Natal e foi levado para Natal, né? Nós temos outros episódios, por exemplo, no Maranhão, recentemente, um barco naufragou. Esse é antigo. Não é incomum aqui na costa nordestina isso acontecer, até porque nós estamos o ponto mais próximo de uma parte da África, né? É o Nordeste, né? Mais próximo da Europa também, e por aí vai. Eu costumo dizer que uma das benesses de morar em Natal é que a gente chega em Lisboa em 6h30. Nem cansa tanto. Assiste 2 filmes, chega em Lisboa. Pelo menos isso. Vamos voltar para cá. Mas temos africanos, sim, eles ficam principalmente num bairro muito comercial chamado Alecrim, e muitos trabalham no comércio informal. Mas, sim, há uma comunidade de ganeses aqui em Natal. E de muçulmanos também, de árabes. Temos a nossa parcela. Além, claro, dos migrantes econômicos, o pessoal que é dono de hotel, dono de pousada, não falta também aqui não, viu? Tem muito. Inclusive, fica o convite para que vocês conheçam o Natal, quem não conhecer ainda, ou quem for casar, faça igual o professor Cláudio aqui, venha passar a lua de mel em Natal. Vamos lá. Refúgio, Direito Interamericano dos Direitos Humanos, professor Cláudio, já estou caminhando para os finalmente, até por causa da hora. Nós temos, ainda dentro desses aspectos históricos, nós temos a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, que eu faço aqui, insisto na minha crítica ferrenha dos direitos que deveria ser da pessoa humana, do ser humano, dos direitos e deveres do indivíduo e não do homem, porque afasta, exclui as mulheres, e eu sou um feminista convicto. Nós temos o artigo 27, né, da Declaração: toda pessoa tem o direito de procurar e receber asilo, e esse asilo, como eu já falei para vocês, leia-se refúgio em território estrangeiro em caso de perseguição que não seja motivada por delitos de direito comum e de acordo com a legislação de cada país e com as convenções internacionais. Então, observem que aqui procurar e receber. Aqui fundamenta aquela minha interpretação que o ato ele é vinculado, né? Que não há uma opção. Se preencher os requisitos, ele tem que receber esse asilo. Ah, professor, mas a declaração não é um tratado, ela tem natureza de soft law. Bom, mas a Corte Interamericana já tem uma opinião consultiva dizendo que essa declaração tem força normativa porque algumas de suas normas são de jus cogens e outras normas já se tornaram direito consuetudinário, direito costumeiro. Depois, na opinião 25, a Corte reconheceu que o direito humano a solicitar refúgio, que é o que está positivado aqui nesse dispositivo, é sim um direito humano inerente a toda e qualquer pessoa. Depois nós temos a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no artigo 22, dois itens que vale a pena serem mencionados. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos, e de acordo com a legislação de cada estado e com os convênios internacionais, bem consagrando, mais uma vez, o direito humano de solicitar refúgio. E em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa de sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas, né? Nós vemos aqui claramente o princípio do non-refoulement. Observem, aqui em nenhum caso o estrangeiro, não diz o refugiado, o solicitante de refúgio, é qualquer estrangeiro. Então, não pensem que o princípio do non-refoulement se aplica somente aos refugiados. Não. A Convenção Americana, que, segundo o Supremo, tem hierarquia supralegal, eu não quero nem entrar nessa discussão da hierarquia, porque é uma absurda a decisão do Supremo, mas vamos voltar para cá. Depois nós tivemos a Declaração de Cartagena, cidade belíssima, vale a pena conhecer, de 1984, né? Ocorreu uma conferência aqui de 19 a 22 de novembro de 84 em Cartagena de las Índias, na Colômbia, e decorreu desse colóquio sobre a proteção internacional dos refugiados na América Central, México e Panamá. Né? Lembrando que Panamá já foi Colômbia um dia. Então, essa declaração, ela, apesar de não ser um instrumento vinculante, mas ela também traz o chamado espírito de Cartagena, ou seja, uma expansão do conceito de refugiado, assim como fez a Convenção africana, né?
Então, contemplou também como refugiados as pessoas que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade tivessem sido ameaçadas pela violência generalizada, agressão estrangeira, conflitos internos, violação maciça dos direitos humanos, ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública. Vejam que o Brasil acolheu com a lei de refúgio esse espírito, né, de Cartagena, essa definição ampliada lá no inciso 3 do artigo 1º da lei de refúgio. E na lei de imigração você também tem essa acolhida. Por fim, ainda sobre a declaração de Cartagena, pessoal, eu não irei falar com maiores detalhes, mas nós temos alguns atos que também são de natureza de soft law, mas a declaração de São José sobre refugiados e deslocados, de 1994, a declaração da Cidade do México para o fortalecimento da proteção dos refugiados, de 2004, e a declaração de Brasília para o fortalecimento da proteção dos refugiados, de 2014, é o que se chama de declarações decenais, essa última aí chamada de Cartagena mais 30, são meio que para fazer uma revisão daquilo que foi recomendado em Cartagena em 1984 e para estabelecer planos de metas, de ação, como aconteceu na Cidade do México. Por fim, eu quero deixar bem claro que esse direito internacional, sistema jurídico internacional, confere uma proteção mínima e que os estados têm o dever de ampliar essa proteção, já que eles são os sujeitos primários, quem tem a obrigação de proteger. Há uma possibilidade de judicialização internacional do refúgio. Nós temos casos no âmbito da Corte Interamericana, eu comento todas as decisões da Corte no meu livro, né, em que aborda necessariamente essa condição de refugiado, caso Belisdu, por exemplo. A eventual desproteção dos refugiados pode ocorrer pelo não reconhecimento de sua condição, como aconteceu com os haitianos, que não foram reconhecidos, ou não concretização de seus direitos, como acontece diariamente aqui no Brasil, né, que eles não estão tendo muitos direitos reconhecidos. Isso pode gerar uma responsabilidade internacional. O Brasil pode ser condenado internacionalmente em virtude disso. Os refugiados mesmo assim, os refugiados são uma espécie de imigrantes forçados que têm o maior âmbito de proteção do âmbito internacional. Por outro lado, e aí realmente os finalmente agora, professor, nós temos um déficit protetivo do sistema internacional com relação aos deslocados internacionais. Deslocados ambientais, eu sei que alguns autores chamam refugiados ambientais, refugiados climáticos, refugiados do meio ambiente, eco-refugiados. Bom, tem nome para tudo. Eu não considero como refugiados porque eles não se encaixam. As vítimas de degradação ambiental, de desertificação ou de terremoto, de tsunami, não se enquadram na definição de refugiado lá do Estatuto dos Refugiados da década de 50, né, de 51. Isso não quer dizer que o Brasil não deva reconhecer. Deve, porque aqui nós adotamos o espírito de Cartagena. Por isso que eu critico a decisão da Justiça Federal que não reconheceu o status de refugiados dos haitianos. Eles são deslocados ambientais, pelo menos muitos deles, e mereciam esse reconhecimento. No caso dos indígenas, algumas normas falam sobre o direito à mobilidade dentro da comunidade, do território ancestral. Né? Aí o Paraná, nós, até onde eu sei, há grupos indígenas ainda, né? No Rio Grande do Norte bem pouco, mas nós também temos. E esses grupos indígenas têm um território ancestral que o colonizador foi lá e passou uma régua e diz, aqui é a fronteira. E essas pessoas, muitas vezes, elas sequer têm documentos, porque eles são de origem, ou são indígenas, por favor, não diga índios não, tá, pessoal? Indígenas. E o direito internacional ainda não tem um instrumento vinculante que venha conferir um direito de mobilidade dentro do território ancestral, independentemente das fronteiras. Então, muitas vezes, eles são considerados como em situação migratória irregular. As mulheres, algumas elas podem entrar naquele grupo, na definição de grupo social, mulheres vítimas de violência doméstica, por exemplo, de mutilação genital feminina. Eu trabalhei aqui no meu livro algumas decisões que falam sobre mulheres. A mãe migra com a filha para que ela não seja vítima de mutilação genital feminina. Então, não é só a violência doméstica. Nós temos muitas trabalho escravo, prostituição, enfim, por aí vai. No Brasil, professor Cláudio e demais colegas, nós temos, inclusive, o Brasil é rota do tráfico, é exportador, infelizmente, e nós exportamos até para ser jockey de camelo no mundo árabe.
brasileiros, jovens brasileiros que vão ser jockey de camelo no mundo árabe, além de jovens atletas de futebol também. O Brasil é rota do tráfico de pessoas para fins de serem atletas de futebol, por exemplo. E o público LGBTI, que também é vítima de discriminação, muitas vezes não só de discriminação, mas de violência institucional ou mesmo de criminalização da homossexualidade ou das manifestações de afeto, e que poderia se encaixar naquele grupo social. Mas, professor, você está dizendo que pode se encaixar no grupo social lá da convenção, então tem proteção. Acontece que é uma interpretação, pessoal. E aí muitos estados não acolhem essa interpretação. E aí essas pessoas continuam sendo mais vitimizadas ainda, né? Infelizmente, o direito internacional ainda não tem solução, ao meu entender, para esses casos. Então, aqui eu deixo para vocês esse link. Tem o meu e-mail, fiquem à vontade, mas esse link aqui do academia.edu, né? academia.edu, Tiago Oliveira Moreira, onde vocês podem encontrar uma parte da minha produção, tem inclusive os elementos pré-textuais, introdução e conclusão do meu livro, e o link onde o livro pode ser adquirido, caso alguém tenha interesse. Professor, olha, eu terminei, eu sei que eu me alonguei um pouco, mas ainda ficaram alguns minutos. Estou à disposição. Opa, voltou. Essa história de clicar aí no i, você fica esperando, né? Parece que você não está escutando. Bom, professor, eu agradeço imensamente. Olha, foi uma tremenda de uma aula, né? Alguns aspectos que até eu não tinha conhecimento, né? Como eu falei da União Africana, para mim eu tinha assim uma visão só de Cartagena, né? Até porque para aprofundar o tema vai ser agora, porque o meu doutorado, os 2 projetos que eu fiz para o doutorado são relativos a refúgio, né? Então, por isso que eu preciso do seu livro urgentemente. Eu vou comprá-lo, né? Porque eles vão ser muito úteis, né? Na discussão que eu estou fazendo. E a discussão que eu quero fazer, ela tem um viés constitucional, né? Por quê? Porque se a gente pega o parágrafo único do artigo 4º, que trata da integração econômica, eu vejo, né, que o refúgio é uma forma de integração latino-americana. Né? Então, a política migratória tem que passar por essa análise da integração latino-americana. Então, para mim, né, é um outro fator que acaba por contribuir com a questão da natureza declaratória do ato de refúgio, né, ou da concessão do refúgio, né? Por quê? Porque daí nós não temos como fugir, a Constituição está dizendo, né? Então, justamente para confirmar uma linha de pesquisa que eu estou adotando aí, né, no projeto que eu fiz, né? E agradeço imensamente, queria deixar aqui aberto, né, para se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, né, fique à vontade, abra o áudio e faça o questionamento. E enquanto vocês pensam no que vão perguntar, eu até coloquei aqui no chat, professor, o caso que eu me referi, né, que cadê aqui? É de Gofu Félix Corleoma, ele é um serra-leonês. Não sei se o senhor se lembra desse caso. Fugiu da África de maneira clandestina dentro do navio de bandeira grega, foi jogado pela tripulação do navio panamenho ao Bedarã, né, em águas brasileiras. Foi recolhido por pescadores do Rio Grande do Norte no dia 1º de janeiro de 2001, né, 010101. Esse é um caso que eu lembrei. Né, eu lembro dele porque quando eu falei sobre esse caso, eu fui pesquisar e a última informação que eu achei sobre ele é que ele tinha feito um teste no ABC para ser jogador de futebol. Né? Então, olha aí. Eu lembro muito bem desse caso aqui. A Wislene está falando aqui da questão em Pacaraima, né? Das mulheres que estão sendo exploradas sexualmente em troca de alimentação. Né? E isso, né, nós estamos falando aqui, né? E isso é muito comum na rota, né? Na rota pro Mediterrâneo, né? Na rota africana para o Mediterrâneo. Eu tenho um aluno, ex-aluno meu, que ele trabalhou com os maristas lá no porto de Lampedusa, na recepção de refugiados vindos do Mediterrâneo. Inclusive, eu vou trazê-lo para falar para nós também sobre essa experiência.
né? Porque ele tem algumas coisas que são, assim, marcantes, né? Do que ele viu, do que ele assistiu, né? O que mais aqui? Fernanda, falando uma ótima aula, parabéns. Professora Márcia, cadê a senhora? Até para eu apresentá-la para o professor Tiago, se o professor Tiago não conhece, é lógico, né? Porque a professora Márcia, né, nos congressos de direitos, nos CBDIs, ela sempre está, né? Da colônia japonesa aí na região, né? É, professora Márcia Teshima. Professora Márcia Teshima, ela é professora aqui da UEL, ela é diretora do nosso escritório de assuntos, como que é? Escritório de aplicação de assuntos jurídicos, né, o EAJ, é professora de direito internacional e ela tem um programa também parecido com o meu de direitos humanos, né? Então ela trabalha vários aspectos de direitos humanos. Tia, como assim, Uslene? Como que você me dá uma informação dessa? Bom, que tinha esgotado o teu livro, né? E aí eu ia ter que arrumar um outro jeito de arrumar esse livro, né? Cláudio, eu, graças a Deus, amiga, eu vendi 100%, eu só fiquei com o meu exemplar. Senão eu já ia pedir sua conta para depositar para você me mandar. Não, eu não tenho de jeito nenhum, só fiquei com o meu. Lá no CBDI eu vendi todos os que eu levei, graças a Deus João Pessoa me acolheu bem, vendi tudo que levei para lá. Que legal. Só não estava o Cláudio Moreno lá no dia para comprar, eu vou te contar, né? Eu não me perdoo. A Mariana, ela está falando o seguinte, professor, boa noite, nós temos alguma informação ou livro sobre a história do refúgio no Extremo Oriente? Vi esses dias que o Japão, por exemplo, aceita muito poucos refugiados, gostaria de entender melhor essa cultura. Muito obrigada. Mariana, obrigado pela pergunta, boa noite. Em português eu não conheço nenhum, mas o que nós temos, em inglês, há muitos artigos científicos falando sobre refúgio no Extremo Oriente. E você vai observar, nos meus estudos, né, eu comento no meu livro, por exemplo, eu falo sobre os refugiados sírios. E se vocês acham que tem muito sírio no Brasil, isso aqui não é nada. Jordânia é um país extremamente pobre, e lá tem um campo de refugiados com quase 3 milhões de pessoas. Então, é uma coisa assim, os países próximos do conflito são aqueles que mais recebem os refugiados sírios. Não é a Europa, não é a América Latina. O Brasil deve ter o quê? Uns 14 mil sírios no máximo. Está longe disso. Lá são milhões em países extremamente pobres, né? A Jordânia não é a Arábia Saudita, não, minha gente. Não é nada em petróleo, não. Turquia também, quando você está falando aí de Oriente, né? De Extremo Oriente. Do Oriente, eu estou pegando do Oriente para lá. Japão, realmente, não tenho nenhum conhecimento. Na Oceania, eu tenho um destaque de Austrália e Nova Zelândia, que é muito interessante. Tem muito artigo em inglês falando sobre a Austrália e Nova Zelândia. Por quê? Porque tem aqueles países que estão desaparecendo. Tuvalu, Kiribati, aquelas ilhas que com a elevação das águas, então está gerando também, discute se eles são refugiados. E a Austrália não está querendo, não quer reconhecer de maneira alguma. E aí o plano B é ir para a Nova Zelândia, e a Nova Zelândia fixou uma cota, só recebe um certo número de pessoas, e a situação lá é bem complicada. A China, ela é um país emissor, né, porque muitas pessoas são vítimas do regime político, são perseguidas, e ela é um emissor. E nós também temos agora, lá você está falando em Oriente, né? Tudo bem que você botou o extremo aí, eu estou falando do Oriente quase todo. Você tem a Rússia, perseguição política e vítima de violência doméstica, até porque lá na Rússia tem um ditado assim, se ele não te bateu é porque não te ama. Parece que é da prática, do costume, é tolerável o homem bater na mulher. Também tem a questão política, até hoje, né? Nós sabemos aí dessas questões da Rússia. No caso de... A comunidade LGBTQ, né? Na Rússia. Também que a Rússia já foi condenada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Nós também temos a situação ali de Mianmar, Bangladesh, né? A professora Cláudia Loureiro fala com mais propriedade que eu, dos deslocados, dos refugiados Rohingya, né? Que são vítimas de perseguição religiosa, porque são muçulmanos, e agora estão sendo deportados de maneira forçada para o país onde eles estão sendo perseguidos, ou seja, a possibilidade de ter um crime contra a humanidade aí, a deportação forçada, né? E a própria violação ao non-refoulement. Tem os países também como
alguns países que têm um movimento extremo, né, de islamismo, que tem a perseguição aos cristãos, né, Síria, né, que tem perseguição a cristãos, Iraque, se não me engano, também tem, no norte do Iraque, né, uma perseguição bastante forte. Tá? Tem algumas perseguições que são realizadas também, né. Agora, o detalhe é na recepção, né, porque poucos fazem a recepção no Extremo Oriente, né, eu acho que esse que é o grande problema. Os países pobres, eles acolhem mais do que os países ricos, é incrível. É uma Sul. Isso. Hoje, com o fechamento dos corredores, dos receptores tradicionais, Europa e Estados Unidos, só resta migrar para onde a porta está aberta, é a migração dentro do sul global, dentro desse conceito de sul global, que não é um conceito geográfico, é um conceito geopolítico, né? É por isso que muitos sírios vêm para o Brasil, não é porque o Brasil é bom, é porque aqui eles conseguem vir, né? Tem a política aí do visto humanitário, da acolhida humanitária e do próprio reconhecimento mais rápido, prima facie, da condição de refugiado. Professor Cláudio, você falou interessante lá do parágrafo único do artigo 4º, tem um estudo que mostra que o estado de Roraima melhorou a economia depois do fluxo de venezuelanos. Então, o estudo que está publicado, você encontra facilmente, que traz os dados da Universidade Federal de Roraima, diz que a economia do estado foi um dos únicos estados em que a economia melhorou aqui no Brasil por força do fluxo migratório, né? Que também gera mais mão de obra, mais mercado consumidor para os produtos, remessas que são tributáveis, enfim, melhorou a economia. Então, aquela xenofobia que nós temos contra o imigrante, que o brasileiro é acolhedor até certo ponto, porque ele diz logo que está vindo tomar o posto de trabalho, a vaga dele na universidade, a vaga no concurso público, etc., nos casos em que se permite fazer concurso, mas muitos querem estudar lá fora. Se eu puder, eu mando meu filho estudar nos Estados Unidos, na Europa. Então, você quer imigrar, mas você não gosta dos imigrantes. É um contrassenso. Inclusive, é muito interessante essa sua colocação, porque tem a professora Cláudia Baltar, aqui da UEL, ela está fazendo o pós-doutorado dela na Unicamp em migrações. E muitas vezes a gente conversa e ela fala para os meus alunos. E ela fala que, estatisticamente, parece que brasileiros lá fora, né, nós temos 4 vezes mais brasileiros lá fora do que estrangeiros aqui dentro. Né? Então, o Brasil manda muita gente para fora. Né? Nós recebemos mais ou menos 80 e poucas nacionalidades. Isso dá mais ou menos 1,7% da população brasileira. Se você colocar uma cifra escondida aí, dá cerca de 3% da população brasileira é de imigrantes. Mas nós temos muito mais brasileiros lá, imigrantes, do que pessoas que migraram para cá. E o pior, o governo federal resolveu sair do Pacto Global da Migração, né? E uma dos pontos relevantes do pacto é a proteção do brasileiro lá fora. Exatamente. O Brasil saiu alegando que não tinha condições de garantir todos os direitos aos imigrantes que estejam aqui. Mas esqueceu que eu tenho um número muito maior de brasileiros lá fora. Eu, pelo menos, como brasileiro que já morei lá fora, eu me senti prejudicado com essa decisão de sair do Pacto Global. Por quê? Porque aí eu vou ter minha proteção lá fora diminuída, porque o Brasil fica de fora desse importante instrumento. Então, às vezes, é um tiro no pé, né, que eu acho interessante. Até me permita, as minhas aulas, minhas conversas, nunca tem uma orientação política, sabe, Cláudio? Mas, às vezes, as pessoas defendem que... eu quero ser embaixador lá nos Estados Unidos, mas é contra o Pacto Global da Migração. Peraí, você quer emigrar, mas você é contra o Pacto Global? Eu não consigo entender certas coisas. Eu acho que o pior é o desconhecimento. E aí eu parabenizo você, amigo, por estar desenvolvendo esse projeto, levando conhecimento aos seus alunos, pesquisando sobre o tema. Eu já assisti você falando, você está sempre com algum aluno lá ao seu lado nos eventos do CBDI, já participei do GT lá com você, lembro bem. Viu? Então, parabéns mais uma vez por estar se dedicando ao tema. Desde já, sucesso aí no doutorado. Escolher uma área muito boa, com certeza. E eu fico à disposição. Tem mais uma pergunta aqui, que é da Fernanda. Ela fala assim, professor Tiago, a proteção internacional abrange apenas a segurança física dos refugiados? Não, a proteção física,
a proteção da personalidade. Afinal, existe uma coisa chamada direito internacional dos direitos da personalidade. O direito da personalidade é da pessoa, né, independente de ser nacional. Então, aqui, em integridade física e integridade psíquica. E aí engloba o direito ao nome, os direitos autorais, né, a criação, o direito de patentes, a criação intelectual, aquele artesanato que eles produzem, né, os direitos culturais, que são decorrência do direito de criação, da livre manifestação do pensamento, a liberdade religiosa e de crença, como o Claudio bem falou, que tem muito muçulmano aí na região, né? E no Paraná. Então, esses são direitos que são assegurados e que o refugiado, não só o refugiado, o migrante, de uma maneira geral, ele tem esses direitos da personalidade, ainda que eles não estejam explícitos, não tenham rol, mas eles estão na nossa própria Constituição, e a Constituição fala que são direitos inerentes à pessoa. Então, a pessoa engloba também os refugiados. Só precisa que os professores de direito constitucional não esqueçam desse detalhe na hora de ensinar direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são da pessoa e não do nacional. Então, o não nacional, o imigrante, também goza desses direitos. Afinal, o artigo 5º, o STF decidiu em 97 que não pode ter essa discriminação entre brasileiros e estrangeiros, né? O próprio caput, né? O próprio caput do artigo 5º fala, né? Aos brasileiros e aos estrangeiros, né? Então, fica difícil. E é interessante isso que você está dizendo, e dentro da resposta que a Fernanda fez, a resposta que a Fernanda formulou, porque nós temos essa situação relativa à própria forma de integração, né? Porque a integração, inclusive é o que eu falo no meu projeto, a integração, a maioria dos escritores brasileiros, eles vão fazer um enfoque na integração econômica, né? E eles esquecem que o parágrafo único do artigo 4º, ele fala que a integração ela é cultural, ela é social e ela é, agora fugiu o outro, são 3, né? Econômica e mais uma. Então, e o aspecto está só no econômico, né? E a gente esquece, aí você vai procurar autores, né? Você tem que procurar autores argentinos, né? Uruguaios, chilenos, que vão tratar do aspecto social, porque o Brasil só está... porque aquela ideia do Mercosul, né, que o Mercosul é econômico, né, o pessoal esquece que o Mercosul não é só econômico. Então, eu acho muito interessante você estar falando isso, porque a proteção não é meramente autorizar a entrar no território. Tá? Autorizar a entrar no território, reconhecer essa condição de refugiado, não é meramente deixar entrar no Brasil, né, é ter política pública, né, de inserção cultural, de inserção econômica, né, para o refugiado, cultural, né, estava esquecendo, é o cultural. Né, então, você tem que ter essa política. Né, e é justamente que a gente não tem, né? Aqui, professor Claudio, no Rio Grande do Norte, nós temos os migrantes, os solicitantes de refúgio, os refugiados, eles estão no programa do leite, né, eles têm acesso ao programa do leite, que é um programa de distribuição de leite do governo estadual. O restaurante popular também... Da mesma forma que brasileiros têm acesso ao restaurante popular. Os editais agora, em virtude da pandemia, para o pessoal do setor artístico, o pessoal que trabalha, que é artista, eles também vão poder participar, concorrer ao financiamento de seus espetáculos, receber um Corona Voucher também, em virtude da pandemia. Então, ou seja, nós estamos tentando aqui estabelecer essas políticas públicas que você bem menciona, que são políticas de integração cultural, social, etc. Mas, só complementando um pequeno detalhe, não é só o fato dos que entraram e tiveram a condição de refúgio reconhecida. Também aqueles que estão aqui sem papéis, os indocumentados, eles também têm direitos humanos. Podem não ter todos os direitos de um refugiado, porque quem tem o maior campo de proteção é o refugiado. Mas eles também têm inúmeros direitos, pelo menos aqueles que gravitam em torno da dignidade da pessoa humana, isso é inegável. Professor Cláudio, eu tenho uma ou outra manifestação aqui no chat que eu estou vendo, dizendo excelente palestra, parabéns, obrigado. Eu quero agradecer a bondade dos seus alunos e alunas aí por estarem me tratando com tanto carinho, tanta receptividade. Mas olha, eu também, já falei isso, fico muito contente, fiquei extremamente contente, porque eu não sei quem que foi, eu não sei se foi a Joyce ou a Wislene, que na hora que eu falei que ia chamar o Thiago, já te avisaram, né? Falaram, você vai ser chamado, né? Foi você, Wislene?
Na hora, né? Eu falei, ó, pode avisar, então, que eu vou, que ele tá na lista, né? Que ele vai ser chamado para estar aqui, né? E aí, quando eu fui te convidar, você já estava sabendo que ia ser convidado, né? Então, eu agradeço imensamente, professor. Ah, tem um detalhe, para nós finalizarmos. O que você achou, né, não só do reconhecimento do Temer, ok? Com relação à grave generalizada violação de direitos humanos, mas a implementação, o ano passado, né? Que foi a nota técnica acho que do ano passado, do Ministério da Justiça. Como que você viu isso? Porque nós estávamos no movimento de um movimento político contrário à questão dos refugiados, e aí vem uma declaração para dizer, não, nós reconhecemos que lá tem grave e generalizada violação, então agora nós vamos reconhecer todos os venezuelanos que pedirem, prima facie, né, como refugiados. Como você entendeu essa decisão do governo? Política, para sair bem na foto. Porque era para ter feito isso logo no começo, teria ordenado o fluxo, né, teria antecipado as ações, teria antecipado a interiorização. Infelizmente, deixou para fazer isso no momento tardio, bom, pelo menos fez, mas foi uma decisão mais política do que jurídica. Como eu disse, eu já tinha um escrito publicado no livro lá da Unicamp, desde 2008, acho que final de 2017, não faz memória, que eu escrevi, defendendo o reconhecimento dessa condição de refugiado. E não tem como, tem até alguns autores que falam de refugiados da pobreza. Né? A convenção, o estatuto não fala, mas entraria na hipótese do inciso 3º, da grave e generalizada violação aos direitos humanos. Então, o Brasil é um exemplo clássico, Cláudio, de muitas vezes ele assume o compromisso político, mas ele não implementa de maneira adequada, porque do mesmo jeito que ele tem essa nota técnica, tem a operação acolhida, reconhece, ele fechou as fronteiras agora durante a pandemia, e depois, quando reabriu, continuou fechada só para os venezuelanos, discriminando, especificamente a portaria falava, salvo para os venezuelanos. Isso mostra que não há uma política de Estado, infelizmente. Muda governo, muda tudo, e até a lei de imigração, que tenta se desvirtuar, como eu também tenho um texto publicado dizendo que há um desvirtuamento do caráter humanista da lei de imigrações. Exato. E é engraçado, porque para quem não entendeu a pergunta que eu fiz, qual é o objetivo político do governo? É isolar o governo venezuelano. Então, essa é a situação. O governo brasileiro fez isso para justamente, como que eu diria, colocar mais pressão ainda sobre o regime do Nicolás Maduro. Não foi visando o venezuelano que está aqui dentro. Não foi querendo regularizar, nada disso. É para quê? É para colocar pressão em cima do governo da Venezuela. Nesse ponto, Cláudio, eu ainda faço mais uma crítica. Hoje eu digo porque eu participo das capacitações do CONARE, né? E participo com viés muito crítico, porque a gente não pode ouvir certas coisas e ficar calado. Quando um venezuelano entra no território nacional, ele é incentivado a requerer a residência temporária e não a condição de refúgio. E se ele já tiver solicitado refúgio, ele é incentivado a abrir mão do pedido de refúgio para pedir a residência temporária, porque a portaria diz que quando você pede a residência temporária, você abre mão do processo de refúgio, você pede arquivamento, por assim dizer. Mas o refúgio tem uma proteção muito mais robusta, porque é um ato vinculado, como eu já disse, porque tem um tratado internacional, do que uma proteção subsidiária, temporária, derivada de uma portaria, que pode ser hoje, amanhã começa uma eleição para presidente e muda-se essa portaria e aí eu tenho outros contornos. Então, infelizmente, os venezuelanos que não conhecem, não têm conhecimento de direito migratório, estão sendo incentivados a trocar o pedido de refúgio pelo pedido de residência temporária. Mas, ao meu ver, é um drible, é um ardil, induzir alguém a receber uma proteção menor, infelizmente. Mas acho que é isso. Algum outro questionamento, pessoal? Algum comentário? A Wislene aqui, você já pode dar um fôlego para ela na dissertação, porque ela colocou tudo aqui, ó. Ela colocou até o site da academia, ó, Academia né? E ela já disse aqui também, ó, quer ver? Cadê? Menina estudiosa, está se dedicando, vai fazer uma grande dissertação, com certeza.
Aqui, é porque é muito bom o livro do professor, tem que comprar logo, senão esgota. Então, vou ter que correr atrás. Hoje eu já vou fazer a encomenda já, porque eu estava numa outra preocupação aqui, mas eu já vou atrás do livro do professor. Se eu não encontrar, eu dou um berro aí, falo, me ajuda. Tá ok, amigo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor, novamente. Muito obrigado pelo pronto atendimento, obrigado por estar aqui, sabe, trazendo um pouco do teu conhecimento da área, e que não é pouco, vocês viram isso, né? A pesquisa dele foi profunda na área de refúgio, né? Por isso que não só eu, né? Não foi só eu, né? Que digo isso, né? Na mesa do CBDI também foi dito isso, que é um dos grandes especialistas em direito dos refugiados, professor Wagner Menezes, se não me engano, falou isso, né, de você. Então, eu agradeço muito, né? Não tenho palavras aqui para dizer o quanto eu agradeço pela tua participação. Bondade sua, amigo. Sempre que precisar de um nordestino arretado, estamos aí, viu? Conta comigo. Não, mas eu tô cercado por nordestino arretado, né? Tem o Henrique Marcos também, lá de João Pessoa. De uma pessoa, né? O Henrique Marcos, uma pessoa, né? Ele tem um grupo de mentoria, eu estou participando junto com ele, então a gente estreitou aí uma amizade, né? Então, pode ter certeza que precisando de alguma coisa, eu vou dar um grito aqui, né? Se você não ouvir, o Slênio ouve e te passa, não esquenta não. Tá certo, amigo. Hoje eu fico à disposição para eventuais bancas, aproveitar esse período online, remoto, em que é mais fácil o contato, viu, pessoal? Para orientar um eventual TCC, dissertação, tese, enfim, fico à disposição. Estou aqui. Que legal. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Novamente, agradeço a presença do professor Tiago, agradeço a gentileza de estar conosco aqui, e vai ficar o convite aqui, se um dia vier para o Paraná, vier por aqui para a região, né? Londrina está de portas abertas, né? Nossa Londrina 40 graus, né? Sem as belas praias de Natal, é lógico, né? Só com o nosso lago aqui, que não dá nem o Lago Igapó, que não dá nem para nadar porque ele é poluído, né? Mas fica aqui o convite, né? Se tiver por aqui, dá um aviso que minha casa está aberta, né, para a gente fazer. O pessoal daí fala que eles vêm para cá para comer um churrasco de paranaense, né? Então, para fazer um belo churrasco, para a gente comer uma carne aqui. E quando eu vou para o Nordeste, eu vou para comer carne seca, né? Aí eu adoro, né? Camarão. Oi? Camarão. Puxa, você acredita que eu não posso comer camarão, que eu sou alérgico? Meus sentimentos. Não posso, né? A garganta não deixa, né? Mas eu agradeço imensamente novamente, professor. Um abraço, amigo. Fica à disposição. Um abraço para todos vocês, todos e todas, viu? Satisfação. Um abraço, tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, tchau.